Então vamos começar aqui nosso tema. Vou começar aqui com o pastor Jal. Responda essa pergunta para mim, mas acho que é interessante num programa como esse a gente embasar, né, a razão do que a gente defende. Porque se a gente sair na Avenida Paulista perguntando, cada um tem uma opinião sim ou não. Mas vamos lá, em festa de crente pode ter bebida alcoólica? Então, pastor, eu vou defender a posição que não deve ter a bebida alcoólica, né? Por quê? Porque por conta dos escândalos que pode haver decorrente à ingestão da bebida, né? E assim, se nós olharmos na Bíblia, não vai ter uma proibição nem para o consumo, né, moderado, e não vai ter nenhum versículo falando que não pode ter uma bebida em festa de crente. Só que, como está lá em Lucas 17:1, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem por qual eles vêm. Então, assim, eu acho meio incoerente, por exemplo, eu como pastor, eu fazer uma festa, chamar os irmãos da igreja, e aí os irmãos tudo chegam nessa festa para se confraternizar, e lá eu mesmo estar fornecendo bebida para eles. E aí, de repente, alguém nunca teve contato com a bebida e daqui a pouco está viciado no álcool, essas coisas. Quando que foi o seu primeiro contato com a bebida? Foi na festa que o pastor promoveu lá na casa dele. Então, assim, eu acho que por conta do escândalo, por conta para evitar esse escárnio, eu acredito que não se deve fornecer bebida alcoólica em festa cristã. Tiago, respondendo a mesma pergunta clássica aqui, pode ter bebida alcoólica em festa de crente? Olha, eu vou ler um texto aqui dos evangelhos, né? João capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 talhas de pedra, do tipo usado, cada uma com 60 litros, né? Segundo dizem. Do tipo usado pelo judeu para as purificações cerimoniais. Em cada talha cabia entre 80 e 120 litros de vinho, né? Então disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, as talhas, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, e embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo. E disse: todos serviram primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, assim, eu não posso dizer que uma festa de discípulos de Jesus Cristo não pode ter bebida alcoólica se o primeiro milagre de Jesus foi exatamente repor a falta de vinho numa festa de casamento e numa quantidade considerável. Jesus gostava de festa, porque aqui, de 80 a 120 litros, vezes 6, vai 720 litros de era vinho bastante. Outra coisa interessante aqui, né? É que aqui diz, no versículo 11, que assim ele revelou a sua glória. Então veja, o texto está dizendo que Jesus revelou a sua glória ao abastecer as talhas, os depósitos de vinho de uma festa, né? Isso aqui fala muito do que é o ministério de Jesus, fala muito do que é a verdade do evangelho, né? Que é um convite a uma vida no seu pleno desenvolvimento, no seu estado de amadurecimento. Porém, eu entendo a posição do pastor John, porque nós vivemos num país onde o alcoolismo é um problema real, onde famílias são de uma certa forma castigadas pelo vício no álcool, né? Eu tive isso na minha família, né? Não, meu pai, nunca vi meu pai embriagado, né? Mas eu lembro quando criança, meu avô materno e alguns tios, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, porque era muito comum antigamente, né? A cachaça era muito... A maioria dos homens adultos, na geração anterior à nossa, a embriaguez era uma prática comum. Porém, isso não deveria nos ser um alerta
para uma posição ascética ou de rejeição total, mas deveria nos ser um alerta sobre a condição psíquica e emocional do povo, a falta de desenvolvimento, a falta de amadurecimento, e a igreja entender que o seu papel não é criar uma norma que não é bíblica nem pautada na verdade para evitar um problema e não tratar a causa, porque a causa da dependência no vício, não só no alcoolismo, mas em todo vício, tem a ver com a falta do desenvolvimento das virtudes, do fruto do espírito, do amadurecimento. É aí que é o ponto. Eu até entendo que alguns irmãos, quando eles chegam na fé, eles têm que se abster, até que eles se desenvolvam, até que eles amadureçam. Mas nós não podemos criar uma doutrina, uma lei, só porque a gente acha que é certo, mas ela não está nas Escrituras. Tá, muito bem. Jal, você citou um texto que é amplamente utilizado para qualquer coisa, né? Uhum. Tudo que a igreja acha que não deve, ela lança a mão desse texto que pode vir um escândalo, mas ai daquele, ou um segundo texto que é todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Esses dois textos aí, eles são como se fosse um coringa, né? Uhum. Ele sempre é sacado, às vezes até fora de contexto, né? Às vezes pode ter bateria na igreja, não, quando tudo é lícito, nem tudo convém. Mas na verdade, esses são dois textos que são sacados assim aleatoriamente. Você já pensou se, por exemplo, nas eleições, toda vez que você criticasse, quem é da direita criticasse a esquerda, quem é da esquerda criticasse a direita, e o outro lado dissesse assim, você tá me escandalizando. Então, ninguém discutia nada. É difícil encontrar esse ponto, né? Então, pastor Jal, só explicando melhor o que o senhor apresentou na sua primeira parte da fala, por que haveria um escândalo numa festa que haveria álcool? E até uma outra pergunta, toda festa que tem álcool gera escândalo? Então, pastor, eu entendo como o pastor Tiago ele leu esse texto das bodas de Caná da Galileia, e ali o contexto deles, dos judeus, era comum, né? A prática da bebida, do vinho. Assim, eles beberam muito vinho, tanto que eles acabaram com o vinho antes de acabar a festa, né? Uma festa que era para durar lá, sei lá, era para durar 7 dias. Acabou o vinho antes. Então, assim, naquele contexto, ninguém se escandalizou e ninguém se escandalizaria por Jesus ter transformado a água em vinho. Só que aí quando nós estamos vindo para o nosso contexto aqui, principalmente no nosso contexto brasileiro, você vê alguém que é cristão ainda por conta da religiosidade mesmo. Eu não, já quero destacar aqui que eu não sou religioso, eu acompanho o pastor, eu vejo as coisas que ele defende e eu gosto muito dos pontos que ele defende. Mas eu acho assim que nós, como cristão, fornecer isso, eu acho meio complicado, porque igual até essa passagem das bodas de Caná da Galileia, eu acho meio complicado a gente falar que Jesus ele tenha fornecido algo que o pessoal possa ter se embriagado, por conta até do texto de Tiago 1, né, que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, assim, Jesus, ele é Deus. Então, ninguém pode dizer que foi tentado por Deus, porque a tentação não é de Deus. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender que esse vinho que Jesus possa ter fornecido lá... Era alcoólico? Não, até acredito que tem. Mas eu não acredito que depois que Jesus fez isso, o pessoal ficou tudo embriagado. Porque tem um texto da Bíblia que o pessoal acusava Jesus de ser beberrão, né? Por quê? Ali eram os fariseus, né? Não, mas chamava ele de beberrão. Isso. Não, ele tomava vinho. Como judeu, eu acredito que ele tomava. E a questão é que os fariseus tentavam tirar qualquer glória de Jesus ali, né? Pastor Tiago, então vamos lá. Festa com álcool não é festa de ímpio? Então, na cultura evangélica majoritária, sim, né? É o que a gente tem como estabelecido culturalmente, né? Como no Brasil, a maior parte dos evangélicos, eles têm origem no pentecostalismo e variações. O pentecostalismo é uma tradição ascética, né? Porque o pentecostalismo, ele tem origem, assim, raiz histórica no metodismo de John Wesley, que era um anglicano puritano, né? O puritanismo
algumas das faces do movimento puritano. Quando a gente fala puritano, é a questão do movimento da tradição ali, né? Não no sentido puritano que a gente usa hoje para dizer alguém que impecável, entre exatamente, aspas. né? Para as pessoas entenderem, né? Quando a gente fala puritano nesse sentido, a gente está se referindo a um movimento teológico. E o John Wesley, ele defendia o ascetismo e a abstinência exatamente porque o álcool era um problema social da sua época. E isso foi sendo passado de geração em geração, e isso chegou até nós. E as primeiras faces do movimento pentecostal no Brasil eram muito duras na questão dos costumes. A gente sabe disso. Haviam denominações que condenavam até o uso do sabonete, do desodorante e tudo mais, na TV. As coisas foram mudando com o passar do tempo. E uma dessas coisas que permanecem é a questão do álcool, né? Mas assim, por exemplo, o argumento que o Dial usou, né? Que Jesus talvez teria uma preocupação em não tentar as pessoas com a bebida. A gente às vezes esquece que, da mesma forma que Paulo chamou a bebedice, né, de obra da carne, ele também chamou a glutonaria. Então, se a gente for por esse caminho, nem comida Jesus poderia dar para alguém, nem transformar pão em vinho, porque multiplicar pães e peixes. Jesus teria que falar assim, uma ressalva, tô dando pão para vocês, mas não vai comer demais, porque glutonaria é pecado. E a gente não vê isso, porque o evangelho é um convite ao indivíduo, a partir do momento que ele crê em Jesus e ele abraça o evangelho, é um convite do indivíduo a viver carregando a sua cruz, seguindo o exemplo do seu Senhor. E o seu Senhor, Jesus Cristo, uma das marcas mais assim importantes da vida de Jesus é que ele tinha a justa medida para tudo. Então, por exemplo, alguém pode dizer assim, crente não pode ficar irado, mas Jesus ficou irado, mas ficou irado na justa medida. Crente não pode ficar triste, mas Jesus ficou triste, mas na justa medida. Crente não pode beber, não, mas Jesus bebia. Ele até produzia vinho, mas na justa medida, entende? Então, é isso que nós precisamos aprender, que as nossas emoções, as nossas inclinações, os nossos desejos, tudo na justa medida é bom. E o nosso objetivo de vida cristã, de desenvolvimento para a nossa vida interior, lógico que há objetivos exteriores, né? O nosso testemunho, a nossa atuação no mundo, o nosso cumprimento da missão é importante, mas existe o compromisso interior, que é o que viabiliza os compromissos exteriores. Esse compromisso interior é de encontrar, através da ação do Espírito, essa justa medida, esse ponto de sensatez, equilíbrio. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 3 filhos, mas os meus 2 meninos são maiores de idade já. Um fez 21 anos ontem. E eles já moram fora de casa. Um estuda, faz faculdade no interior de São Paulo, o outro é atleta profissional de voleibol, joga também no interior de São Paulo. Então, em casa, fico eu, minha esposa e minha filha. Ela tem 9 anos, a Mariana. Então, se eu vou para um lugar com elas, eu não vou consumir bebida alcoólica, porque eu tenho que estar preparado para, se houver alguma situação de risco, alguma coisa que eu tenho que tomar uma decisão sóbria pela segurança delas, eu tenho que estar pronto para isso. Então, se eu vou num restaurante, se eu vou num lugar público, até porque eu sou pastor e as pessoas às vezes não entendem a minha liberdade, então eu evito. Mas se eu estou na minha casa ou se eu estou num ambiente seguro, que eu só vou embora horas depois, eu posso consumir uma quantidade de bebida alcoólica que seja prudente, sem problema nenhum, sem nenhum problema na consciência. E numa festa onde hajam cristãos maduros, e é importante que toda igreja produza cristãos maduros, também não há problema. A questão cultural é importante, sim, porque se você for se estiver numa festa de cristãos, um casamento, um aniversário, e a bebida estiver rolando solta, e a maioria dos cristãos ali não forem pessoas capazes de dar bom testemunho, tem que evitar mesmo. Aí eu recomendo que isso evite. Né? Agora, se você está numa comunidade cristã, que as pessoas são bíblicas, foram discipuladas, são pessoas com a vida ajustada, maduras, responsáveis, né? E o ímpio vai entrar, vai ver as pessoas consumindo álcool, vai ver as pessoas não se embriagando, continuando alegres, mas sem exageros. Ele vai dar glória a Deus, ele vai dizer, nossa, que gente madura, que gente frutífera, né? Porque o fruto do Espírito não é abstinência nem ascetismo. O fruto do Espírito que Paulo ensinou é o domínio próprio, né?
nós não recebemos espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, a doutrina da abstinência, para mim, é espírito de medo. E é o incentivo a desenvolvimento do domínio próprio e da moderação é o que o Evangelho e o Novo Testamento nos apontam. Certo. Entendo que dentro de tudo que foi falado ainda existe uma questão de saúde pública, né? Também ou de saúde, porque os adictos, assim chamados, são pessoas que não podem tomar uma gota de álcool, né? O adicto, se ele tomar uma gota de álcool, ele já degringola nele uma série de descontrole em relação ao álcool e raras vezes conseguem se livrar. E a gente não sabe, né? Quem é adicto, quem não é. Às vezes você está desencadeando, como o pastor Djal falou no começo. Mas, pastor Djal, agora no seu momento de fala aí, diante do apresentado pelo pastor Tiago e do texto que o senhor pôs, se uma família pede para ter álcool na festa de casamento, o pai da noiva não é cristão e ele quer ter álcool na festa, o que esse rapaz deve fazer? Então, é complicado essa questão, né? Porque assim, eu sugiro o quê? Que o cristão não forneça, né? Agora, vamos supor, nesse caso que você está falando, é meio complicado. Eu tiro por mim. Na minha casa, não entra bebida, não entra cigarro, nada. Meu irmão, teve um dia que estava na minha casa, ele queria fumar um cigarro. Eu falei, você pode fumar do portão para fora? Porque eu não quero isso na minha casa. E ele me respeitando, ele foi lá e fez. Então, é questão mais dela conversar com o pai dela e falar, pai, eu não quero na minha festa, é o meu momento, entendeu? E eu peço que o senhor me respeite. O senhor consegue ficar pelo menos o tempo da cerimônia sem tomar um gole? Aí vai a questão do pai dela entender o lado dela, né? E em Efésios 5:18 vai dizer, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então eu entendo o quê? Que quando nós fornecemos a bebida dentro de uma festa cristã, pode gerar essa contenda que está falando aqui. Porque quem que mede o nível de álcool que uma pessoa consegue tomar? Igual o pastor está falando a respeito dos cristãos maduros. Cristãos maduros, que tem o autocontrole, que tem o domínio próprio e tal. Mas sempre na comunidade tem os neófitos. E aí tem um cara que ele saiu da droga, saiu da bebida, ele foi pro contexto de igreja procurando um refúgio ali. E aí ele é convidado para uma festa. Quando chega lá, ele fala, pô, peraí. Eu fugi daquilo ali, procurei um refúgio aqui, achei que era um contexto diferente. Quando eu chego, eu encontro as mesmas coisas que eu tinha, que me fez me perder lá fora. Entendeu? Então, assim, é claro que a gente tem que trazer a maturidade através do discipulado bíblico, teológico. Eu creio que todo o cristão ele deve fazer pelo menos um básico de teologia para entender, lidar com alguns assuntos mais difíceis da Bíblia. Mas eu creio que para evitar a embriaguez na festa, para evitar a contenda, porque nós não sabemos o limite de cada um. Eu sei, eu não bebo nada, eu já saí desse contexto de alcoolismo, de drogas e tal. Então, não é algo... Eu posso ficar do lado de alguém bebendo tranquilamente. Não sinto vontade de beber, porque eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei o mal que me fez na época que eu bebia, e por isso eu escolho não me abster. Mas fui convidado para uma festa de um dos amigos da época de escola. Eles falaram, já, a gente tá até querendo chamar você tal para festa, mas você é crente, né? Você não bebe. Eu falei, mas eu como carne, cara. Eu como carne, eu dou risada. O que o pastor Tiago falou agora há pouco. Mas olha só, você já é uma evolução, porque no passado seria considerado pecado de escândalo só o fato de você estar junto lá. Exatamente. Então, exatamente, era o Salmo 1 aí, esbarrado. É o que eu tô falando, é muito mais uma questão cultural do que teológica ou bíblica. E o texto de Efésios, Tiago? O que você acha desse texto aí? Porque o texto fala, não vos embriagueis, vai. Vamos lá, primeira coisa, Jesus não teve essa preocupação lá nas bodas de Caná. Senão ele teria feito um cálculo por cabeça. Qual a quantidade que não vai embriagar aqui? E aí ele teria que fiscalizar se cada um estaria bebendo a quantidade que ele estipulou, né? Então, novamente, né, o convite de Jesus e o convite de Deus é que cada um seja responsável por si mesmo, né? A gente não tem que fazer esse tipo de fiscalização, né? Mas eu entendo, a questão é complexa, realmente, mas
Lá em Efésios não diz para não consumir Não o vinho, tomar, né? diz não vos embriagueis. E isso eu concordo completamente. Eu nunca me embriaguei na minha vida, né? E eu não sei nem o que Ficar chapado. ficar perto disso, porque eu sou crente desde que eu nasci. Só que eu nasci, eu conhecia, não sou crente desde que nasci, desculpa, eu sou crente desde de 6 anos de idade, né? Mas minha primeira experiência na igreja foi no contexto presbiteriano, lá em Santos, na igreja Jardim de Oração. Então, os presbiterianos são reformados, né? E na tradição reformada, o consumo de bebida alcoólica é normal, né? Essa é uma questão mais das tradições oriundas do pentecostalismo. Mas depois eu fiz parte de uma igreja pentecostal durante 20 anos. E realmente, na igreja pentecostal, ninguém consumia álcool, nem em festas, nem nada assim. Mas quando vinha um pregador de fora, uma vez eu lembro, eu era jovem e vieram uns missionários europeus. Aí tinha inglês, alemão e tal. E o nosso pastor, né? Ele, que é o pai da minha esposa, inclusive, né? Ele foi... ele estava viajando e eu fiquei responsável de ciceronear, cuidar da igreja e depois levar os missionários. E lá em Santos tem o estádio da Portuguesa Santista e do lado tinha uma pizzaria e a gente sentou num janelão assim que dava pro Canal 2 ali. Quem é de Santos sabe onde eu tô falando. E aí eu não falava direito, né, inglês e tal, e eles começaram a pedir, chamaram o garçom, começaram a pedir, daqui a pouco começou a chegar um monte de cerveja. E eu não sabia onde eu me escondia, porque estava dando para a janela. E assim, eles estavam pregando em tudo, eram missionários que estavam pregando o Brasil inteiro, famosos. E eu falei, meu Deus, como é que eu faço, né? E aí eu fiquei ali orando para ninguém me ver. Naquela época nem tinha celular, né? Então, é principalmente uma questão cultural para nós. Então, o pastor Tiago terminou o bloco anterior. Eu quero trazer a palavra aqui para o pastor Jal. E nós estávamos naquele texto de Efésios que o senhor trouxe sobre não vos embriagueis com o vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? E nós temos a questão da contenda, temos a questão do vinho e temos a questão do Espírito. Então vamos começar pela sua interpretação desse texto, dentro da pergunta de hoje, se o cristão pode ter bebida alcoólica ou não na sua festa. Então, como a gente estava falando, não se embriagueis com vinho, né? E assim, a Bíblia ela é bem clara quanto à proibição da embriaguez, né? E como o pastor falou, não tem uma proibição da ingestão do vinho, sei lá, do álcool, mas temos um problema com a embriaguez. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, assim, eu acho que muita gente às vezes fica usando textos para tentar embasar o consumo e pouco ora, às vezes, para ser cheio do Espírito Santo. Porque se for cheio do Espírito Santo, vai ter as qualidades que até o pastor tinha citado a respeito do domínio próprio e tal. E aí, Paulo, lá em 1 Coríntios 6,12, que é um texto que também é muito usado nesse tema, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, eu acho que o problema aqui é justamente o se deixar ser dominado pelo álcool, né? Então, para evitar, assim, esse domínio do álcool, eu já prefiro aconselhar a pessoa a se abster. Então, fala, para não causar escândalo, não coloca bebida na tua festa, porque vai chegar alguém que é neófito, vai ver bebida na tua festa, vai sair falando de você. E tem essa questão do domínio próprio que eu acho que é muito importante. Como que a gente sabe o nível de cada um, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, testemunho de Jeová, e ele falou, não, na nossa festa tem bebida alcoólica e tal. Aí eu falei, mas como que vocês fazem? Ele falou, a Bíblia só condena a embriaguez. Eu falei, mas então, como que vocês controlam o nível de sobriedade de um membro que está na festa? Ele falou, não, a gente estipula alguém para ficar olhando e tal. Mas você acha que é papel da igreja estipular isso? Não. É uma coisa que é interessante, né? Porque, assim, se a gente for buscar todo pastor que faz o veto ao álcool, porque que diz que é pecado, tá? No caso aqui do Jal, ele não está dizendo que beber bebida alcoólica é pecado.
mas ele está dizendo que talvez não seja prudente. Sim. Eu entendo isso como um argumento legítimo. Mas há pastores e denominações que ensinam que é pecado. Eu não sei como, tendo João 2 no Evangelho, né? Porque é como dizer que Jesus pecou, né? Por isso que eles usam o argumento de que aquele vinho que Jesus fez não tinha álcool, que é um argumento pueril, né? Coisa de criança, porque qualquer intérprete decente do Novo Testamento vai dizer que isso é uma bobagem. Agora, muitos pastores que proíbem o vinho ou que fiscalizariam, por exemplo, o vinho num casamento, são obesos. Então, essa comem é a questão. demais, tudo gordinho. Não pode beber é pecado, mas glutonaria não, né, pastor? Então, a gordurinha da picanha vai pra dentro. Crente não faz... não bebe, mas então, assim, come. Por exemplo, eu tô vendo aqui no YouTube da rádio, eu tô levando um pau hoje. Não, o pessoal da internet não perdoa. Não, no sentido assim, no sentido da votação, né? Eu acho que o meu lado do debate tá com 18%, o lado do pastor Dial tá com 82%. Aumentou 2%, né? Você aumentou 2%, então. Depois no final a gente volta. Mas assim, voltando, é muito mais uma questão de ordem cultural, devido ao nosso contexto social, e aí eu acho que isso é legítimo, né? Mas eu também acho que é legítimo a gente começar a dizer nos nossos meios evangélicos e fazer, o irmão é pastor, o Dial é pastor, que é nosso dever, é nosso dever não apenas encher os bancos da igreja, mas tirar as pessoas do estado de imaturidade, de neófito, novo na fé, para um estado de maturidade, né? Para que as pessoas cheguem à plenitude da estatura do varão perfeito, a perfeita varonilidade na fé, que é o nosso objetivo como pastores, é guiar as pessoas a uma vida madura, plena, porque é essa vida madura e plena que vai testemunhar de Jesus. Pastor Tiago, vamos falar de causa raiz aqui? Porque a causa raiz, pelo que o senhor falou, não é o vinho, é a falta de temperança. Isso. Então, se o crente desenvolver o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, a temperança, o equilíbrio, o domínio próprio, o vinho não é problema, o álcool não é problema. Deixa de ser, não só o vinho deixa de ser um problema, mas a glutonaria deixa de ser um problema. Todas as obras da carne deixam de ser um problema. Porque, por exemplo, a ira está lá listada na obra da carne, mas Jesus irou-se. Mas ele irou-se na justa medida, né? Então, por isso que o apóstolo também vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. É possível se irar e não pecar, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila no meu dia a dia, mas quando eu tenho um motivo justo, eu permito a ira. E se eu percebo que eu extravasei, ultrapassei na minha ira, eu retrocedo, me desculpo, né? Mas é isso que a gente precisa ensinar o povo, na minha percepção, e é para isso que eu trabalho no meu dia a dia, desenvolver o povo para isso, para nós encontrarmos a justa medida para todas as emoções, todas as inclinações e todas as nossas expressões humanas, porque Jesus, ele era Deus, mas ele também foi um homem perfeito, um homem que andou e viveu na justa medida de todas as coisas.